Olá, começa agora o JR Entrevista. A nossa convidada é a ministra Maria Elizabeth Rocha, eleita presidente do Superior Tribunal Militar para o biênio 2025-2027. Pela primeira vez na história, uma mulher vai liderar o tribunal mais antigo do Brasil, fundado em 1808. A ministra está na corte desde 2007 e hoje vai falar com a gente sobre os desafios, funções e também, claro, mudanças prováveis aí na Justiça Militar. Ministra, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Ministra, a gente começou falando que é a primeira vez que a senhora preside, mas a senhora já foi presidente por um tempo curto, no mandato tampão, né? Exatamente, eu era vice-presidente e substituí o presidente em exercício que caiu na compulsória. Ainda não era 75, era 70 a idade limite. E então eu ocupei esse cargo durante 8 meses. Interessantíssimo. E a primeira mulher civil a fazer parte da Corte Militar, e a primeira, portanto, presidente mulher também a comandar a Corte. Ministra, muita gente fica pensando, né, de olho nos tribunais superiores que a gente tem, o que de fato a Justiça Militar faz, o STM faz. Explica para o nosso telespectador entender um pouco melhor, por favor. Com o maior prazer. A Justiça Militar julga os crimes militares definidos em lei. E crimes militares não significa crime dos militares. Exato. São os crimes que são cometidos contra a funcionalidade das Forças Armadas, em geral, sob a administração militar e por agente militar. E nós também julgamos ali os civis. Existem 2 tipos de justiça militar no Brasil. A Justiça Militar Federal, que só julga os oficiais e as praças das Forças Armadas, e os civis. E existe também as justiças militares estaduais, que julgam os policiais militares e os bombeiros, não julgam civis, E também há uma diferença pequena na questão da competência. A competência dos militares, da Justiça Militar Federal, né, é só para julgar crimes militares, ou seja, nós somos uma corte exclusivamente penal. Ao passo que as cortes estaduais, as justiças militares estaduais julgam também as infrações disciplinares. Então, são cortes cíveis e penais. Perfeito. É bastante coisa. Agora, nunca esteve tão em alta, né, ministra? A gente tem até um caso recente, a gente vai conversar sobre várias coisas que aconteceram recentemente, e um caso dos últimos dias em que a Justiça Militar decidiu encaminhar ao STF, Supremo Tribunal Federal, um inquérito que investiga 37 militares por crimes relacionados à elaboração de uma carta que, de certa forma, tentava pressionar, naquele momento, o Exército a apoiar um golpe de Estado em 2022, depois da eleição presidencial. Como é que a senhora avalia o papel da Justiça Militar nesse caso especificamente, diante, é claro, da gravidade das acusações que envolvem? Na verdade, todos esses crimes contra o Estado Democrático do Direito vêm sendo julgados desde o início pelo ministro Alexandre de Moraes. Exato. Ele é o que nós chamamos, dentro da doutrina jurídica, de juiz prevento. Ele é o juiz prevento para apreciar essas causas. Então, cabe a ele, compete a ele, até por conexão de processos afins, né, apreciar esse tipo de delito. Isso não impede que tenha havido, ou que eventualmente possa haver, não se sabe ainda porque a denúncia não foi oferecida, crimes militares conexos. Aí seremos nós a apreciar. Nós, que eu digo, a Justiça Militar Federal. E também, quando há uma condenação, no caso de um oficial superior a 2 anos, há as representações de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato ou os conselhos de justificação, que são os chamados tribunais de honra, onde o STM, e aí só ele, privativamente, exclusivamente, porque a competência é constitucional, não é, vai dizer se aquele militar pode ou não permanecer nas fileiras das Forças Armadas. Então, essa seria, vamos dizer, a nossa atribuição, mais uma atribuição futura e também a depender do que a denúncia apurará. Que, no caso, para deixar bem claro para o nosso telespectador, o STM decide pela expulsão de alguém das forças, que é, Exatamente, de certa forma, a maior vergonha para um militar. É o pior. As praças, quando são julgadas com pena superior e condenadas com penas superiores acima de 2 anos, automaticamente já são excluídas, mas os oficiais não. Exato. Eles passam por esse conselho de justificação, não é? E ali o Superior Tribunal, os seus pares, os militares, né, a corte adequada, vai dizer se ele tem condições ou não de permanecer integrando, mesmo na reserva, mesmo reformado, não importa se não estiver na ativa, né, se ele tem condições de permanecer nas fileiras das Forças Armadas.
Tem algo muito interessante, porque a senhora preside o STM no momento em que se discute muito a justiça militar, de um modo geral, até pelos militares envolvidos numa série de denúncias que a gente tem visto, que a gente vai conversar um pouco mais daqui a pouco. O que a senhora colocaria como seus principais desafios e prioridades por STM durante essa gestão? Bem, eu acho que o meu primeiro desafio, não é fazer com que o STM tenha... Aliás, a Justiça Militar da União, não é, de uma forma geral, primeira instância também, tem assento no Conselho Nacional de Justiça, porque quando houve a emenda da reforma do Poder Judiciário, a emenda 45, em 2004, o assento que é dado ao STM, que deveria ter sido dado à corte mais antiga do Brasil, foi olvidado. E isso é terrível, porque nós, né, nos submetemos às resoluções, aos protocolos, às decisões, recebemos agora recentemente o selo diamante do CNJ. Então, nós nos submetemos ao CNJ, que é um órgão importante, fiscalizatório, não apenas fiscalizatório, mas que diretivo, que expõe, que elabora quais são as diretrizes que o Poder Judiciário deve seguir, como a resolução da paridade, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, com perspectiva de raça, ou seja, é que conduz os rumos éticos do Poder Judiciário. Nós não temos assento e nós participamos. Então, eu sempre digo, esse é o meu primeiro desafio. Por quê? Porque o meu segundo desafio está umbilicalmente ligado a ele, que é mostrar essa justiça à sociedade brasileira. A sociedade brasileira, e eu digo não apenas os cidadãos comuns, mas também os operadores do direito, desconhecem as justiças militares de uma forma geral. Elas não sabem para que servem, questionam a nossa existência em tempos de paz. E nós temos um papel preponderante dentro da República. Afinal de contas, somos nós, em princípio, que mantemos a hierarquia e a disciplina dentro dos quartéis. E quando se fala em quartéis, nós estamos falando de homens armados, investidos no monopólio da força legítima do Estado, que quando se desorganizam, não é, colocam em risco o Estado e a sociedade civil. Então, a justiça militar, tanto estadual quanto federal, tem um papel preponderante na República. Mas a sociedade precisa conhecê-la. E a despeito de nós termos 216 anos de existência, de sermos a justiça mais antiga do Brasil, nós somos ainda um ilustre desconhecido. Exatamente. Para o grande público, principalmente. Não sabe quem. Exato. O grande público e os operadores do direito, que é mais lamentável. Às vezes, magistrados desconhecem qual é a atribuição, qual é a competência da justiça militar. Então, para isso, estar dentro do CNJ é relevantíssimo. Porque nós vamos ouvir o que a sociedade tem a dizer, porque o CNJ é um órgão inclusivo, e nós vamos também ter o que dizer à sociedade. Né? Nós vamos nos mostrar. Os órgãos, as instituições públicas, as instituições estatais têm de ter transparência para que sobrevivam da maneira ética que a Constituição lhes impõe. E a transparência, ela é uma consequência direta da inclusão, não é? Da alteridade, da diferença que cada um de nós contemos. Então, como indivíduos e, afinal de contas, também como órgãos públicos, porque nós temos uma justiça laboral, que é especializada em julgar matéria trabalhista, temos uma justiça eleitoral, que julga a questão das eleições e do processo legislativo no Brasil, do processo eleitoral, melhor dizendo, né? E a justiça militar, que compõe essa tríade das justiças especializadas. E por isso é importante que nós tenhamos, então, voz dentro da sociedade. E como nós teremos essa voz dentro do Conselho Nacional de Justiça? Já existe uma conversa nesse sentido, inclusive existe, com o presidente inclusive, uma PEC nesse sentido. Não dependeria hoje do presidente, não. Ministro Luiz Roberto Claro Barroso. Que dependeria da boa vontade, né, do esforço também do presidente Luiz Roberto Barroso, que é uma pessoa, né, que merece todos os elogios. É uma pessoa que eu já conhecia antes mesmo de se tornar um magistrado e que sempre foi o advogado das grandes causas, das causas justas. Sempre lutou o bom combate. Então, eu realmente espero que o presidente Luiz Roberto Barroso se una a nós para lutar também por esse combate, a favor desse combate, que eu posso lhe afirmar, e a toda a sociedade brasileira, que será proveitoso para todo mundo. Não tenho dúvida.
Ministra, vamos falar sobre um caso, porque apesar de não ser conhecido o STM pelo grande público, alguns casos polêmicos acabam sendo julgados por vocês. E no final do ano, os militares envolvidos na morte de um músico, Evaldo Rosa, e do catador Luciano Macedo, lá no Rio de Janeiro, um caso que marcou o país e levou a família do músico, inclusive, a acionar a ONU, alegando falta de independência da justiça militar. Como é que a senhora, como presidente eleita, responde à crítica de que o julgamento meio que deixou os responsáveis aí livres, né? Meio que anulou o que foi cometido? O que eu posso dizer é que eu lamentei pessoalmente como magistrada essa decisão. O meu voto foi o voto vencido, foi diametralmente contrário ao que prevaleceu. E acho que a família do músico, a família do catador de recicláveis deve buscar, né, por meio de recursos, não apenas nos tribunais e nos fóruns internacionais, mas também junto ao Supremo Tribunal, a melhor justiça, a justiça que eles acham que é a mais compatível com o horror que foi desferido em Guadalupe. Eu não tenho como justificar a decisão da Corte, porque não foi a minha decisão. Sim. Não é? Eu decidi exatamente de forma contrária. Então, eu não tenho como, vamos dizer assim, sustentar a posição que prevaleceu, porque não foi o meu entendimento. E ali a gente viu uma execução mesmo, né, ministra? Mais de 250 Sob tiros. os meus olhos foi absurda, um fuzilamento. né? Que precisava de uma resposta, né? E de homens que foram armados pelo Estado. Exato. Para defender a sociedade civil. E que, na verdade, atuaram de forma diametralmente contrária ao que se esperava deles. E o que é mais espantoso naquele caso é que eles não estavam, né, em nenhuma ação de GLO. O Rio já não se encontrava mais sob intervenção federal, a intervenção já tinha cessado no ano anterior. E que houve, eu não tenho a menor dúvida, e apontei isso no meu voto, um perfilamento racial na hora de vislumbrar quem era o inimigo. O Estado não pode tratar nem o inimigo, nem o bandido, como eles se reportaram àquele pai de família e àquele trabalhador, da maneira como eles foram tratados. Agora, quanto mais se diga homens de bem, que confiavam no Exército, né? Cuja viúva, quando viu que eram militares, acalmou o marido, porque eu li todo o processo, falou, calma bem ao Exército. E ele foi fuzilado daquela maneira, cujo sangue ainda respingou, né, na camiseta de um filho de 7 anos. Uma criança de 7 anos. É algo que precisa ter uma resposta. Eu lhe digo que eu saí destroçada daquele julgamento. Imagino. Por todos os motivos. Por todos os motivos. Eu saí destroçada daquele julgamento. Tá certo, ministra, a gente já continua a conversar. Quero lembrar agora que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e, claro, também em todas as nossas redes sociais. Ministra, eu falei aqui que certamente a STM vai ficar mais conhecido do grande público porque algumas situações polêmicas vai envolver e tem envolvido os militares e, obviamente, por consequência, o tribunal nos últimos tempos. A gente viu aí pelo menos 28 militares envolvidos nessa investigação, nesse inquérito, né? Como, inclusive, foram indiciados nessa suposta tentativa, nessa trama de golpe de Estado após as eleições de 2022. Em que medida esses casos podem chegar, embora sejam julgados hoje pelo STF, em que medida podem chegar ao STM e que punições esses militares podem receber? Foi como eu disse anteriormente, se houverem crimes conexos aos crimes que foram perpetrados contra o Estado Democrático de Direito e também, né, nos tribunais de honra, conselhos de justificação, representações de indignidade e incompatibilidade para com o oficialato. São essas as hipóteses que nós poderíamos apreciar. E a expectativa de que esses casos, de fato, se destinem ao STM depois do julgamento com do Supremo? certeza. Não tem como não tem como irem, não acontecer. Né? Não tem como não ir. Né? Os crimes conexos, eu acredito que devam ter sido cometidos também. Por exemplo, desacato superior. Sim. Acredito que deva ter, né? Se tratava do comandante das Forças Armadas, do comandante do Exército, melhor dizendo, que se recusou, né? E que deve ter sofrido algum tipo de xingamento, né? em mídias sociais, sim, ou mesmo... Sim. Individualmente. Mas o fato é que esses crimes são os chamados crimes propriamente militares, né, que só o militar pode cometer, nunca o civil. E esses crimes propriamente militares, com certeza,
se forem apontados pelo Procurador-Geral da República, serão apreciados pela Justiça Militar Federal. Perfeito. A gente vê uma proposta, ministra, de reforma que pode alterar a aposentadoria dos militares como o fim da morte ficta. Em que medida isso deve trazer mudanças para os julgamentos e para a própria funcionalidade do STM? Bem, para os julgamentos, praticamente não vai impactar em nada, vai impactar na vida do militar que for considerado indigno. Porque hoje, quando o militar é considerado indigno e é excluído das fileiras do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele perde o soldo, mas a família recebe. Certo. Agora, pela proposta de emenda que está tramitando, isso não acontecerá mais. Será como o funcionário público que é exonerado a bem do serviço público, que perde, né, o seu salário, o seu subsídio, enfim, né, os seus proventos de aposentadoria. Então, para nós, em especial, não vai haver nenhum tipo de modificação. Vai haver um impacto, uma modificação na carreira do militar. Perfeito. Agora, esses cortes propostos pelo governo nessa tentativa, né, de enxugar os gastos, como redução de pensões, podem também diminuir a quantidade de casos que vão para a STM? Pode impactar custos também? Não, isso com certeza. Por exemplo, já acho que desde a época do presidente Fernando Henrique, as filhas dos militares não recebem mais pensões. Mas houve uma regra de transição, né, que aqueles militares que tivessem filhas e que quisessem continuar contribuindo com um plus a mais nos seus soldos, poderiam mantê-las, né, até o seu perecimento, até a sua morte. Pois muito bem, isso realmente impactará, porque nós julgamos muitos estelionatos previdenciários, nós julgamos muitos casos que chegam assim, seriam cômicos se não fossem trágicos, de pessoas que alugam, né, de pensionistas que alugam pessoas idosas para se passar pela mãe, para se passar pelo pai. E nós só nos damos conta do estelionato e da fraude quando, às vezes, esse idosinho, né, que se fazia passar por uma quantia irrisória pelo pai ou pela mãe do então pensionista, falecia. Então, isso realmente vai causar uma modificação, porque estelionato previdenciário é um dos crimes que nós julgamos ali dentro daquela corte. E isso vai acabar, porque vai acabar as pensões de filhas, não é? Acho que permanecer só da viúva, se eu não estou enganada. Pelo menos é a proposta, né? É a proposta. Ainda muito para se chegar a uma conclusão. Exatamente. Ministra, a gente sabe que vários militares hoje estão em prisões especiais, que são as chamadas salas de Estado Maior. Isso. Dá para se ter uma ideia de quantos são e qual é o custo, quanto isso onera hoje, eventualmente, as Forças Armadas? Esse é um dado que eu realmente não sei. Não sei. Eu sei que, pela lei de execuções penais, né, existe essa possibilidade. Sim. Né? Não é ilegal. Até uma jornalista me indagou sobre isso, né? E eu fui pesquisar, né? E fui analisar e realmente me deparei com a legalidade desse tipo de encarceramento. Não é ilegal. Agora, em termos de custos e de percentuais de pessoas presas, eu realmente não sei informar. Porque não são só essas, né? Do 8 de janeiro, ligadas ao governo anterior. Existem outras situações. E existe também uma prisão, que é a prisão da Marinha, no Rio de Janeiro. É a única prisão militar para aqueles oficiais que não perdem o posto e a patente e que ficam lá. Porque, veja bem, oficial que perde posto e patente não fica mais em prisão militar. Ele vai para o estabelecimento prisional comum. Comum. Junto com qualquer outro preso. Com qualquer outro civil. preso. Eu, inclusive, tive até o cuidado, quando condenei aqueles jovens soldados, né, que dispararam os 257 tiros, que se fizesse uma interpretação por analogia de uma lei, né, que é destinada aos policiais militares que cometem crimes para serem encarcerados em estabelecimento prisional isolado, não diferenciado, mas isolado dos presos comuns. Porque foram pessoas que efetuaram prisões de narcotraficantes, que combateram narcotraficantes e que provavelmente vão sofrer e nós sabemos como os presídios do Brasil funcionam. Né? O próprio Supremo já declarou um estado de coisas inconstitucional, não é, diante dos presídios dos cárceres brasileiros, que são terríveis. Então, também eu acho, e o Estado, quando condena, ele tem que garantir a incolumidade, né, do condenado. E depois que ele cumprir a sua pena diante da sociedade, pagar o seu erro, não é, ele tem que ser reinserido
Isso é que eu defendo, eu sou uma garantista e acho que bandido bom não é bandido morto. Eu acho que bandido bom é aquele que é julgado, segundo o devido processo legal, apenado, com a pena proporcional ao delito cometido, né? Que pague a sua pena e que depois seja reinserido para reconstruir a sua vida. Sociedades civilizadas funcionam dessa maneira. Né? Então, eu entendo isso. Agora, não sei como é que será a política adotada quando se executar penalmente as penas que foram impostas, porque aí já é um segundo momento, é da execução da pena. Primeiro há o julgamento, depois a execução da pena. E é a LEP, a Lei de Execução Penal, que regra esse tipo vamos dizer assim, de atuação do Estado. Tá certo. Ministra, a gente vai para um intervalinho, daqui a pouco a gente continua conversando. Não saia daí, eu volto já já com essa conversa aqui com a ministra Maria Elizabeth Rocha. Até já. Já estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje a ministra, presidente do STM, o Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Ministra, alguns advogados têm, de certa forma, algumas críticas a fazer sobre a Justiça Militar, no sentido da composição majoritariamente militar, o que não é de se estranhar. A senhora é um dos poucos casos, inclusive uma mulher, como a gente já disse aqui, civil, que foi indicada e que alçou o cargo de presidente. Há espaço? Como é que a senhora vê isso e como a senhora é tratada como mulher? São poucas mulheres hoje na magistratura, quanto mais nos tribunais superiores. Quais são os desafios que a senhora enfrenta no dia a dia como presidente da corte? Eu sou bem tratada em termos de polidez, de educação. Nunca ouvi uma grosseria de um colega, nunca fui afrontada nas minhas ideias. Mas não tenho a menor dúvida de que nós vivemos numa sociedade patriarcal. E a violência é simbólica. A violência não é real, não é uma violência palpável, é simbólica. Então, por exemplo, eu ter sido o voto decisivo, né, sendo a mais antiga da corte, todas as cortes de justiça do Brasil respeitaram o princípio da antiguidade para a eleição à presidência, acho que foi uma questão, né, da heterogeneidade, o fato de eu vestir saias, o fato de eu pensar diferente, de eu não me render ao mimetismo, não querer ser homogênea para ser aceita. Eu faço questão, inclusive, de ser a diferente para poder ter uma voz, né, das minorias dentro daquele tribunal. Isso, de uma certa maneira, eu acho que incomoda. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Né? E acho também, com toda a franqueza, que a divisão ali dos assentos, das cadeiras, é desproporcional. Porque 10 militares e 5 civis não me parece um quantitativo... Bem longe da paridade, né? É um quantitativo justo. Eu acho que deveria ser civis e militares. Acho o escabinato importantíssimo. Ele que é exatamente essa mescla de militares do último posto e patente do oficialato dentro do tribunal para nos ensinar a vida na caserna, porque realmente nós civis desconhecemos. Mas também, né, acho, por outro lado, que deveria ter mais civis para poder trazer o saber jurídico, porque essa é a função. Né? É o intercâmbio de ideias, é o intercâmbio de experiências, né? E aí fica um pouco a dever quando nós somos só a metade e eles são o dobro. Porque as decisões acabam se pautando sempre com base na visão militar e muitas vezes escapam daquilo que nós, juristas, chamamos do melhor direito. Não é? Absolver, muitas vezes, alguém que confessa, mas que as provas foram contaminadas, é uma medida que se impõe a despeito da confissão. Então, é importante equalizar o número de julgadores para que a justiça se aperfeiçoe. E, de preferência, com mais espaço para mulheres, né? Com certeza. Agora vai abrir uma vaga, não é? Daqui a 2 meses, no dia 11 de abril, se não me engano, o ministro Coelho, que é civil, vai se aposentar e teria espaço para indicação, não é, de uma mulher na vaga dos advogados. Porque, praticamente, as mulheres só vão poder ascender à Corte Militar Superior na vaga dos civis.
Porque como a Constituição exige que seja o último posto e patente do oficialato, ou seja, todos generais 4 estrelas, para a mulher que agora está entrando nas Forças Armadas, essa promoção só vai ocorrer daqui a 30, 20 anos. Então, vai demorar. E eu acho que as mudanças, as igualdades entre seres humanos, elas têm que ser imediatas, elas não podem esperar 2 décadas. Ministra, para a gente encerrar, nós temos visto, como já falamos aqui ao longo do programa, vários militares envolvidos em escândalos porque se envolveram com a política. Eu queria encerrar com uma perspectiva da senhora sobre o papel do STM nos próximos anos, sobre se há uma tendência de redução ou fortalecimento da instituição, com olhar justamente para isso também. Qual é o papel, afinal de contas, do militar? O envolvimento com a política é saudável, não só para as forças, mas também para o STM? Como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que militar na política é água e azeite. Não se misturam, não se combinam. Quando ele passa para a reserva ou é reformado, aí ele se torna um cidadão comum, pode dizer o que quer, pode dizer o que pensa, mas mesmo assim ainda me incomoda. Mas, enfim, é um direito dele, é uma garantia constitucional que está ali estabelecida, então não há o que falar. Não é? Agora, o militar da ativa, esse terminantemente está proibido pela Constituição. Não é pela Justiça Militar, não é por um processo. Não é? A Constituição impede os militares de exercerem uma série de direitos que o cidadão civil detém. Porque a profissão das armas é uma profissão diferenciada. E ninguém o obrigou a escolher ser militar. É uma opção pessoal. Então, ele tem os direitos coartados, ele não pode fazer greve, ele não pode se filiar à agremiação político-partidária, ele tem uma série de restrições que são chamadas relações especiais de sujeição. E tem que ser assim, para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Militares na política só prejudicam os comandantes, as Forças Armadas e acabam esbarrando e se deparando no meu tribunal com processos penais. Não é saudável para ninguém. Quanto ao meu tribunal e ao futuro do meu tribunal, eu acho que tudo vai depender de como ele vai se colocar neste milênio. Eu pretendo, sinceramente, é uma justiça bicentenária, eu pretendo refrigerar, pode-se dizer assim, as ideias, trazendo pessoas diferentes para que possam opinar ali dentro, discutindo com movimentos sociais. Eu quero criar uma assessoria de gênero, raça e minorias, trazer o movimento negro para dentro do tribunal, porque o problema de Guadalupe foi um perfilamento racial, trazer mais mulheres, trazer a comunidade LGBTQIA+, porque nós temos que aceitar as orientações sexuais de uma forma ampla e irrestrita. Não pode haver discriminação de seres humanos, não há papéis sociais que estão pré-designados em lugares, não é? Dentro do Estado. Então, nesse sentido, eu pretendo discutir com a sociedade o que nós podemos fazer para melhorar. Quero realizar seminários, sou professora de Direito, como aprimorar as justiças militares. A Espanha tem um modelo muito semelhante ao nosso, é uma corte judicial, não é um tribunal marcial. Então, há possibilidade da justiça militar crescer, se impor, e de bicentenária completar mais um século de vida. Mas é preciso também que nós tenhamos a sensibilidade para verificar que o mundo mudou. O mundo não é mais o mundo do século passado, quanto mais de Dom João, de 1808. Então, as ideias têm que ser revistas, as instituições têm que ser repensadas. Esse é o futuro, acho que do judiciário como um todo. E nós temos que ir aonde a sociedade está. Porque o papel do judiciário é atender ao cidadão. É o último refúgio do cidadão, é a porta onde ele bate quando o Estado falhou completamente com ele. Então, não podemos falhar com o cidadão. Eu digo que a pior corrupção é a corrupção do juiz. Porque ele não tem o direito de claudicar diante daquele que está batendo, por uma reconstituição de uma garantia que foi lesada. Então, é preciso que, acima de tudo, nós repensemos como conduzir a justiça militar nesse novo milênio, nesse século XXI. Aí eu acho que as nossas chances são primordiais, porque é uma justiça importante, é uma justiça célere,
é uma justiça que funciona bem. Claro, eventualmente tem erros, comete erros e acertos, isso faz parte da nossa humanidade, mas é uma justiça que cumpre o seu papel para o Estado democrático. Ministra, sucesso para a senhora, né, nessa gestão, nesse biênio. Obrigado, foi um prazer tê-la conosco aqui no JR Entrevista. Sou eu que agradeço, o prazer é todo meu de estar aqui na Record. Obrigado também a você que esteve conosco. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também em todas as nossas redes sociais. A gente se vê no próximo JR Entrevista. Até lá!